Olá, pessoal! Agora nós vamos começar a trabalhar com cargas distribuídas. Então, nós continuamos com o problema. Nós temos a carga distribuída sobre um plano e nós queremos saber qual é o campo resultante em algum ponto. Pode ser aqui, por exemplo. Tá? Esse ponto continua sendo a nossa carga de teste. Nossa carga de teste é uma carga tão pequena que ela não perturba a outra carga ou o nosso plano. Então, se nós formos observar aqui na nossa equação do campo elétrico, nós temos a densidade de carga, que o exercício pode fornecer ou que nós vamos precisar estar encontrando. Nós temos aqui nosso vetor distância, nosso vetor diretor, que a gente já sabe como encontrar. Tem só algumas diferenças aqui, que a gente vai falar daqui a pouco. E nós temos aqui o nosso ds. Então, nós temos que descobrir em quem essa integral será realizada. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é quem tem as cargas. Então, se nós formos observar aqui, nós temos a cargas na direção x e cargas na direção y. Nós não temos carga na direção c, porque isso é uma superfície fina o suficiente para você desconsiderar que as cargas estejam em z. Então, ela está alocada lá em z igual a zero. Você tem x que está variando de 2 a menos 2, e y também, que varia de 2 a menos 2. Então, o que a gente precisa encontrar? Se eu tenho cargas na direção x e na direção y, preciso encontrar o produto vetorial entre essas duas cargas. E nós temos o quê? Nós temos aqui do lado uma tabela de produto vetorial para coordenadas cartesianas e coordenadas cilíndricas. Se eu preciso achar o produto vetorial entre direção x e direção y, venho aqui na minha tabela, procuro, produto vetorial entre direção x e direção y será a direção z. O que isso significa? Significa que todas as minhas cargas que estão nesse plano vão estar causando um campo resultante que vai estar apontando para a minha direção z. Toda vez que você tiver um produto vetorial entre dois vetores, você tem um vetor resultante que aponta a 90 graus do plano desses dois vetores. Então, aqui, eu tenho plano x, plano y. O meu vetor resultante está apontando aonde? Para a minha direção z. Quando eu chego a essa conclusão, eu já sei que o meu campo resultante vai apontar para a minha direção z. O que eu vou fazer? Vou descer aqui em áreas de superfícies diferenciais e vou procurar na parte de coordenadas cartesianas o meu ds direção z. Então, eu sei o quê? Que o meu campo elétrico vai estar em dsz. dsz vai ser integrado em relação a quem? dx, dy. E tudo isso vai resultar no campo resultante na direção z. Certo? Então, vamos aproveitar o nosso desenho para estar encontrando o nosso vetor distância. Vamos supor que a nossa carga de teste ela esteja em z igual a 5. Então, nós teremos o quê? X vale 0, y vale 0, para a nossa carga de teste, e o z, vamos supor que aqui seja ponto 5, vale 5. Porém, apesar de eu saber que o meu x começa em 2 e vai até menos 2, e que a minha carga está distribuída, né, nesse percurso, eu não posso estar utilizando nem esse valor 2, nem esse valor menos 2, porque eu tenho carga na borda, mas eu também tenho carga durante todo esse percurso. Então, toda vez que estiver variando, por exemplo, aqui de mais 2 até menos 2,
eu não posso estar utilizando nenhum valor daqui, senão eu vou estar fazendo, se eu usar o 2, por exemplo, eu vou estar fazendo a integral só para essa borda. Se eu usar menos 2, eu vou estar fazendo a integral só para essa borda. Não seria área, no caso, seria perímetro. Então, em vez de usar os números, eu tenho que usar letras. Então, se o meu x está variando, eu uso x. Vamos dar uma olhada no y. Y também está variando, ó, de 2 positivo até menos 2. Se está variando, eu também não posso usar nenhum número, tenho que usar a minha letra. E o meu z? O meu z está variando? Não, ele está em z igual a 0. Então, consegui colocar os meus pontos aí. E agora? Agora, eu tenho que fazer o meu vetor distância. Então, como nós fazíamos nosso vetor distância? Chamando o nosso vetor distância de R, como a gente já está acostumado. Chamando esse plano de 1. Eu sempre vou estar fazendo a minha flechinha apontando da onde a carga está saindo para onde ela está chegando. Então, tá saindo do meu plano e tá chegando em Q1. Eu chamei o plano de 1. Então, o meu vetor distância vai partir de 1 para QT. Então, de 1 para T, que é a nossa carga de teste. Como que eu acho o vetor distância? Sempre eu vou fazer o último ponto menos o primeiro ponto. Que o que nós temos aqui não são vetores, são pontos. O vetor vai ser o quê? Vai ser a diferença entre os dois pontos. Então, sempre o último menos o primeiro. O último vai ser o nosso T. Nosso T é a nossa carga de teste, que está em 0, 0 e 5. Menos nosso 1, que está aqui, que vai ser x, y e 0. Por quê? Porque nosso plano está em z igual a 0. Agora, eu tenho o meu vetor distância, que vai ser o quê? 0 menos x, 0 menos y, direção y. A partir do momento que eu tenho um vetor, eu tenho que estar colocando a direção dele. Vamos dar uma puxadinha na nossa lousa. E 5 menos 0, 5, positivo, direção z. Então, último ponto menos primeiro ponto igual o nosso vetor distância. Vamos supor que eu fosse resolver esse exercício e que eu quisesse achar o nosso vetor diretor. Nosso vetor diretor é igual ao nosso vetor dividido pelo módulo dele mesmo. Então, nós já encontramos o nosso vetor e agora nós precisamos fazer o quê? Achar o módulo dele. Nós também nos lembramos que o módulo de um vetor é igual à raiz quadrada das componentes da soma dos componentes do vetor ao quadrado. Então, o que nós temos? Menos x direção x ao quadrado, mais menos y direção y ao quadrado, mais 5 direção z ao quadrado. Tudo isso dentro da nossa raiz. Então, lá das aulas de geometria analítica e álgebra linear, nós sabemos o quê? Que x, produto escalar com direção x, é igual a 1. Então, quando nós temos menos x, direção x ao quadrado, na realidade nós temos
menos x, direção x, vezes menos x, direção x. Então, lá da sexta série, nós sabemos que menos e menos vira mais. Se nós separarmos os termos aqui, escalar com escalar, direção com direção, nós ficaremos com o quê? Menos x vezes menos x. Tudo isso vezes direção x vezes produto escalar com direção x. Isso vai resultar em 1. Menos e menos fica mais, então disso me resulta x ao quadrado. Então, na realidade, o que eu tenho aqui vai ser módulo de r igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais 5 ao quadrado. Se eu quiser encontrar agora o meu vetor diretor, é só eu dividir o meu vetor distância pelo módulo dele. Então, eu teria menos x direção x, menos y direção y, mais 5 direção z, dividido por raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais 5 ao quadrado. Tudo isso dentro da nossa raiz. Então, nós aprendemos aqui a encontrar o nosso ds, se está variando em x e y, produto vetorial entre x e y, nos dá direção z, que é um vetor que está a 90 graus do plano entre a combinação desses vetores, entre o produto vetorial entre eles. Depois nós aprendemos também a achar o nosso vetor distância, lembrando que quando a carga estiver variando de um ponto a outro, eu não posso usar um escalar, eu tenho que estar utilizando as letras correspondentes a essa variação. Aqui também, ó, y está variando, usei letra. Se fosse um volume e z estivesse variando, eu teria que usar z aqui, não poderia estar usando o ponto onde ele está. Nossa carga de teste continua valendo 1, né? Posso dizer que ela vale 1 aqui, que 1 em multiplicação é um fator neutro, tá? E tenho aqui o valor do meu ponto da carga de teste. Sempre começo da onde está saindo o campo para a minha carga de teste. O meu vetor distância vai ser da onde está saindo o meu campo para a minha carga de teste. Porém, quando eu for fazer a operação, eu sempre vou pegar o último componente aqui, menos o primeiro. Obtenho o meu vetor distância, obtenho o módulo dele, consigo obter quem? Meu vetor diretor. Como que eu consigo meu vetor diretor? Vou estar dividindo o meu vetor distância pelo módulo dele. Então, ó, nós já teríamos essa informação e essa informação, que, como nós sabemos, é essencial para estar resolvendo qualquer exercício desse gênero. Na próxima aula, nós vamos fazer um exemplo de uma carga distribuída em uma superfície, para que nós possamos fixar melhor o conteúdo dessa aula. Até mais, gente. Tchau!